Salve, salve a todos os alunos e alunas da segunda série do ensino médio. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! São 10h20, iniciando mais uma aula de biologia nessa quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Cadê as turmas de Lagoinha, que sempre participa da nossa aula e eu gosto muito dessa participação? Cadê o pessoal de Uruçuí? Cadê o pessoal de Bonfim do Piauí, de Canavieiras, que estão acompanhando a nossa aula pelo IPTV das escolas? Quem mais está aqui online? Nós temos também alunos e professores acompanhando a nossa aula pelo YouTube. Marivânia, tudo bom contigo? Tudo bom contigo, querida? Eu espero que sim! Aula de biologia hoje, galera, tá bom? Galera, seguinte, atenção, tá? Na aula de biologia desta semana, a gente vai conversar com vocês sobre a organização dos seres vivos. A gente chama isso de classificação biológica. Quais são os critérios, tá? Quais são os critérios utilizados, tá, pelos cientistas para classificar os seres vivos? Por que o cientista quer classificar seres vivos, tá bom? E que critérios é que eles utilizam, tá? Vamos entender um pouquinho sobre nomenclatura científica, tá? Entender um pouquinho desse processo, tá bom? E vamos nós, tá? Tá na tela para vocês, tá? Conversar um pouquinho sobre isso. Organizando a diversidade dos seres vivos, tema da nossa aula de hoje, objeto do conhecimento. Aula do dia 21 de setembro de 2022. Cadê a minha turma? Por que ainda não deram um bom dia? Pessoal de Lagoinha, de Canavieiras, de Uruçuí. Pessoal, vocês comentam? Vocês sempre participam, vocês estão muito quietos hoje. Não é timidez. Bora nós, bora nós. Eu tô aqui acompanhando o chat. Eu quero participação, galera. Vamos nós. Objetivos da nossa aula de hoje: compreender quais os critérios utilizados para fazer a correta classificação dos seres vivos e quais as regras de nomenclatura biológica devem ser utilizadas para que sejam estabelecidos o nome das espécies. Ok? Bora nós. Primeira coisa que a gente vai ter aqui é a classificação biológica. O que é isso, tá? Então, entende-se por classificação biológica o quê? Ou taxonomia ou sistemática, como sistema que organiza seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como sua relação de parentesco evolutivo. Ela é usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos e assim a gente consegue dar nome para as coisas. Pode me colocar na tela um pouquinho, Renan? Galera, a gente gosta de dar nome para as coisas, é um fato, né? Não é à toa que a gente denomina cadeira de cadeira, mesa de mesa, não é à toa que a gente dá nome para as coisas, isso é natural. E desde que o ser humano se organizou, né, começou a pensar, raciocinar, ele tentou classificar também esses outros seres chamados animais, né, ou seres vivos, plantas, bactérias, fungos. À medida que a gente foi conhecendo eles, os seres vivos, a gente foi tentando classificá-los de alguma forma. É um fato, tá? A ciência nem sempre existiu, é um fato. Tá? Então, se a gente for lá atrás, lá no mundo filosófico, né, lá nos sofistas, né, no Sócrates, no Aristóteles, no Platão, eles já faziam classificações biológicas, tá? Esses grandes pensadores das suas épocas, eles estudavam meio que tudo, né? Estudavam matemática, estudavam as ciências biológicas, os materiais, né? Muito do que a gente entende hoje, né? Se a gente for estudar a história das ciências, a gente tem que voltar lá
para esses sofistas para entender o que é que eles entendiam. A gente vai ver que algumas coisas deles estavam bem certas, outras nem tanto. Mas, claro que foi assim que a ciência foi se estruturando, né? Foi surgindo tal método científico, tá? Então, quando eles classificavam, boa parte da classificação era classificação morfológica. Ah, os seres que rastejam, os seres que voam, os seres que nadam. Não existia exatamente uma lógica evolutiva, até porque não existia muito bem essa ideia de evolução, tá? Eles tentavam explicar um pouquinho da origem das vidas, mas é claro que faltava muita outra perspectiva científica. À medida que o conhecimento científico foi se desenvolvendo, principalmente lá depois do Renascimento, é que a gente foi estruturando essas bases e entendendo, por exemplo, que existia essa coisa chamada de evolução e que ela é uma teoria. Sim, eu já lembro que eu já passei por uma aula aqui, inclusive, dentro dessa sala de aula, e a gente conversou com vocês sobre isso. Eu li esse texto de alguém. Mas isso aí é só uma teoria, tá? Eu disse para vocês, gente, teoria não um achismo, tá? Uma teoria, ele é um conhecimento amplamente aceito pela comunidade científica, que ajuda a responder muitas, não todas, mas muitas perguntas, e que já foi testado e retestado por diversos outros cientistas, tá? Uma tentativa de explicar algo se chama hipótese, são coisas distintas. Quando a teoria da evolução surgiu e ela se consolidou, a visão da classificação dos seres vivos também mudou. O que é essa evolução mesmo, galera? A evolução é uma característica comum a todos os organismos vivos. Ela está lá acontecendo, modificando esses organismos vivos, permitindo que eles possuam adaptações, ou selecionando os organismos que tenham adaptações ao ambiente ou àquela estrutura. Hoje, quando a gente faz uma análise, uma classificação biológica, a gente leva em conta a esse fator primordial, a relação de parentesco existente entre os vários organismos vivos, certo? E a gente vai fazer essa análise um pouquinho com vocês sobre essa perspectiva, sobre essa ideia dessa possível classificação entre os organismos vivos. A primeira ideia é essa, não é somente a morfologia, tá? Mas a relação de parentesco que a gente vai ter com outros organismos. Professor, que ferramentas a gente vai utilizar para isso? Bom, análises de fósseis, tá? Para entender a relação. Análises moleculares, ou seja, análises do DNA dos nossos genes, tá? Para saber o quão próximo nós somos de outros. Nós não, mas que os grupos de animais são de outros. E aí a gente vai conseguindo ter essa possível classificação. Bora lá mostrar para vocês um pouco mais sobre essa possível classificação, tá? Entram aqui, olha só. Por que classificar os seres vivos? Bom, organizar os seres vivos, agrupando em categorias, de acordo com determinado critério, facilita a homogeneizar trabalhos desenvolvidos pelos biólogos. Entender a relação, entender que aquele processo, que aquela fisiologia é comum daquele determinado grupo. E entender como é que eles podem funcionar. Gente, nem todas as espécies, essa palavra homogeneizar significa dizer ter uma ideia. Pô, se esse representante está sendo classificado dentro desse grupo, eu espero que ele consiga realizar determinado procedimento, determinado processo metabólico. Por exemplo, nós temos um grupo de biológico chamado grupo dos animais. Certo? Vocês sabem disso, né? No grupo dos animais, o que a gente tem, galera? O grupo dos animais, ele é marcado pelo quê? Por seres heterótrofos, certo? Ou seja, organismos que não conseguem realizar fotossíntese.
Então, qualquer outro animal que eu encontre na natureza, eu vou entender que ele, dentro de uma cadeia alimentar, ele não ocupa a fase de um produtor, ele não ocupa esse nível trófico. Então, é nesse aspecto, surgiu uma espécie, surgiu não, eu descobri uma espécie nova de uma aranha, tá? Eu entendi pela morfologia dela, pelo seu cefalotórax, pelo seu abdômen, pelas suas 8 patinhas, viu? Aracnídeos têm 4 patas, 4 pares de patas, tá? Que aquele animal ali, certo? É um animal e, como tal, ele não apresenta característica de realizar fotossíntese. Então, quando a gente homogeneiza padrões, a gente está tentando encontrar essas características que são relacionadas, certo? E aí, é claro, à medida que a gente aprofunda o conhecimento, a gente vai entendendo que, não, pera lá, aquele organismo ali não é exatamente daquele jeito. Ele tem uma característica particular. E aí, nesse momento, a gente começa a criar possíveis subgrupos, certo? Então, a gente tem grupos maiores e dentro desse grupo maior, a gente vai ter grupos menores. Então, dentro do grupo dos animais, a gente vai encontrar organismos que se movem, que têm células eucarióticas e que são seres heterótrofos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento. Mal desenhei aqui para vocês uma aranha, tá? Não parece muito, mas é uma aranha, vai, gente. Cefalotórax, as quelícerazinhas delas aqui, o abdômen, as 4 pares de pata que ela vai possuir. Ok? Agora, uma formiga não é tão parecida. Ela tem a cabeça, o tórax, o abdômen, e ela só tem 3 patinhas. E vai ter umas anteninhas aqui. Mudou o aparelho bucal, mudou o número de patas. Morfologicamente, elas têm semelhança. Ela tem um exoesqueleto, porém a estrutura corporal delas é distinta. Portanto, elas podem ser classificadas em grupos diferentes, mesmo estando em um grupo maior igual. É nessa perspectiva que a gente vai tendo os vários possíveis grupos dentro da sistemática, dentro da classificação biológica. Toda classificação biológica, toda classificação biológica é feita com base em critérios, tá? No caso dos seres vivos, o critério utilizados alteram-se ao longo do tempo. Aí a gente entra dentro do principal critério da classificação biológica. É a chamada filogenia, tá? A filogenia ou filogênese é o estudo das relações entre diferentes grupos ou organismos e seu desenvolvimento evolutivo. A filogenia tenta traçar história evolutiva de toda a vida do planeta, baseando-se em uma hipótese filogenética em que todos os organismos vivos compartilham um ancestral comum. Olha só essa palavrinha, hipótese. O que é uma hipótese? É uma tentativa. Aqui é uma tentativa de explicar. Certo? Tentativa de explicação. O evolucionismo já não é uma hipótese. Ele é uma teoria. E a gente sabe que teoria é diferente de hipótese. Certo? Teoria é um conhecimento aceito por muitos cientistas. Não é
amplamente aceito. Não responde quase todas as perguntas, como o caso das leis. A gente tem leis, tá? A gente tem leis da genética, por exemplo, as leis de Mendel, as leis mendelianas. A gente tem leis da física, como as leis da gravidade, tá? Então, elas são verdades mais fortes, tá? Aceitas amplamente pela comunidade científica. A teoria, nem tanto. Olha só esse esquema como mostra pra gente duas grandes teorias que a gente tem dentro da perspectiva do conhecimento científico, tá? A gente tem a primeira teoria, à esquerda de vocês, a teoria conhecida como fixismo, tá? Essa teoria, ela é mais aceita quando a gente pensa no conhecimento religioso, certo? Onde todas as espécies nasceram do jeito que elas são hoje, tá? Então é fixismo por isso, porque as características elas são fixas, elas não são mutáveis, a gente não muda essas características, tá? Ao passo que no evolucionismo, olha só o que a gente tem aí, que os indivíduos eles mudam ao longo do tempo. E aí uma hipótese amplamente aceita, e isso é um ponto importante para que a gente possa entender a leitura dos nossos cladogramas, tá? É que a grande hipótese é que todo mundo tenha vindo de um único ancestral. Quem é esse ancestral? Nosso avô, tá? Então, mas tu pensa aí nesse avô de milênios e milênios e milênios atrás, tá? Então, todos esses indivíduos, eles se separaram. Observa que um único indivíduo deu a origem a outros, né? Sempre que a gente for analisar esse quadrozinho aí, tá vendo a palavra evolucionismo? Tá vendo que uma borboletinha deu origem a duas e que essas duas foram indo. A gente teve aulas para falar um pouquinho sobre essa origem dos seres vivos, tá? A gente já conversou sobre isso, teve aulas específicas para isso. Tá com dúvida? Quer lembrar? Vai lá na nossa plataforma do canal Educação, revisar essas aulas, tá? Eu expliquei para vocês os possíveis eventos que fizeram esses grupos se separarem, tá? Então, primeira coisa, primeiro grande evento, existem várias, tá? Possibilidades de evolução. A gente fala isso de processos de especiação, né? De criar uma nova espécie. Mas a primeira grande ideia é que esse grupo se separou, tá? Por algum motivo. Às vezes foi uma barreira geográfica. O que é isso? Surgiu um rio e separou duas grandes comunidades. Aí elas se isolaram, tá? Às vezes um desmatamento pode fazer isso. Eu desmatei uma área, mas bonzinho como sou, mas não entendo muito de ciência, isolei uma área e disse, essa área está protegida. Só que aí o que aconteceu? Eu isolei essa área. Lá nas aulas de ecologia, que a gente vai falar sobre unidade de conservação, eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente cria uma unidade de conservação, uma área de conservação, a gente precisa criar corredores ecológicos, lugares onde essas unidades de conservação possam fazer com que esses animais possam se comunicar. Porque quando a gente separa, eles não podem se reproduzir, eles não podem conversar, eles não podem compartilhar os genes entre eles. Tá? Aí o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, cada organismo vai criando possíveis alterações, variações, mutações, tá? Muitos fatores podem influenciar para gerar variabilidade genética, até o ponto em que aqueles grupos, eles passem a ser incompatíveis, eles passam a ser tão diferentes que eles não conseguem mais se relacionar geneticamente, eles não conseguem mais se reproduzir. Passam a ser, então, espécies distintas. E isso é a grande ideia da evolução. Mas isso aí, ó, esse tempo que vocês estão vendo, essa seta de tempo, está demonstrando para a gente algo que passa aos milhares de anos. Por isso que muitas vezes ela não é 100% aceita na comunidade científica. Por quê? Porque a gente não consegue acompanhar ano a ano, a gente não consegue ter todos os quadros 100% preenchido, porque muita informação se perde com esse passar do tempo, tá?
Mas alguns evolucionistas conseguem, de fato, constatar essa mutação, essa variabilidade em grupos de organismos que conseguem se reproduzir, ter um curto ciclo de vida, como, por exemplo, alguns micro-organismos, algumas bactérias, né, alguns fungos, alguns insetos, tá? Que têm uma reprodução, ciclo de vida de reprodução mais rápida. Ponto importante. Esse tempo aqui são milhares de anos. Certo? Esses organismos aqui estão no presente. Já esse organismo aqui é o ancestral. Passado. Certo? Galera, essa imagem eu já mostrei para vocês. Que imagem é essa? São exemplos de células que a gente tem. Todo organismo vivo tem célula. Certo? Provavelmente. Tá? A gente tem uma dúvida, tá, na comunidade científica, tá, por exemplo, se o vírus é considerado ou não ser vivo, porque vírus não tem célula. Mas ele precisa da célula para realizar outras funções que são características comuns dos seres vivos, como mutação, como evolução e como a reprodução. Ele tem material genético, ele só não tem a célula. Mas quando ele chega numa célula, ele consegue executar todas as tarefas dele, certo? Mas vamos focar aqui nessas células. Fora os vírus, tá? Os outros organismos têm células. E a gente tem dois grandes tipos de células aí. As chamadas células procarióticas e as chamadas células eucarióticas, tá? Numa perspectiva simples, a gente poderia agrupar os organismos com base nessa característica morfológica. Quem tem célula eucariótica está no grupo, quem tem célula procariótica está em outro grupo, certo? Sim, a gente meio que faz isso, mas a gente também leva em conta um outro ponto muito importante. O quê? A filogenia, a origem evolutiva. E aí, nessa perspectiva, surgem para a gente o quê? A principal característica que leva a gente a passar a informação de um indivíduo para outro. Quem seria essa característica? O nosso material hereditário. Isso aqui, galera, é o que a gente conhece como material hereditário, certo? O material hereditário, galera, basicamente é aqui pra gente o quê? O material que é passado, né? O banco de dados de informação que é passado que de pai para filho, de ascendente para descendente. Tá aqui, encontrado de forma fluida, solta, dispersa, numa célula chamada célula procarionte. E onde é que a gente encontra esse material na célula eucariótica? No nosso núcleo. No nosso núcleo, a gente vai encontrar o nosso material hereditário. Em outras palavras, DNA. A gente está falando esse mês justamente sobre DNA, sobre RNA, sobre o que mais, professor? Sobre os processos implicados dentro do material hereditário, como replicação, transcrição, tradução. Não foi esse o tema da nossa última aula, da semana passada? Pois bem.
Quando a gente vai fazer a classificação biológica, a gente vai analisar sim a morfologia. Por exemplo, se essa célula é uma célula eucariótica ou é uma célula procariótica. A gente consegue agrupar dentro desse padrão, mas a gente também faz uma análise molecular da molécula de DNA e saber o grau de proximidade que a gente tem no material genético de uma célula desse porte. Partindo desse princípio, tá? Já aí a gente já consegue fazer um grande agrupamento. A primeira grande classificação que a gente vai ter. Entram aí a classificação do que a gente fala sobre os grandes domínios dos seres vivos. Todos esses aqui, ó, a gente chama até isso de árvore filogenética da vida, tá? Árvore filogenética, sim, árvore da vida. Aqui, ancestral comum. É a nossa hipótese. Quem é ele? Ninguém sabe. Tá? Por isso que aí vira uma hipótese. Tá bom? Mas a gente tem as nossas possíveis tentativas, né? As nossas hipóteses. Quem seria ele? Como ele seria estruturado? A gente não tem essa possível resposta. Tá bom? E aí a gente consegue ver três grandes grupos. Esses três grandes grupos aqui, galera, são os três principais domínios. Três domínios que a gente tem. Bactéria, árquea e eucária. Observa aí, galera, que essas linhas que ligam esses grupos contam a história de cada um deles. Conta a história? Sim. São os caminhos que aquele ancestral comum passou aos milhares de anos, certo? Então, aquele ancestral comum continuou se reproduzindo, às vezes sexuadamente, às vezes assexuadamente. Passou por processos de mutação, por processos de seleção natural, e ele foi o quê? Mudando. E a natureza selecionando. As características que estavam interessantes iam sobrevivendo. Quem ia para outra condição, com outras características, também sobrevivia. Eles começaram a se separar. Observa, galera, que a primeira grande bifurcação acontece aqui, ó. Esse pontinho aqui a gente chama de nó. Que nó é esse, professor? Mostra que os grupos se separam em um determinado momento. De um lado vai o grupo, para o outro vai outros dois grupos. Observa aqui que nesse nó separa-se esse grupo dos outros dois. Certo? Eu vou separar o grupo bactéria do grupo árquea e eucária. Anota aí o que eu vou falar agora. Fazendo essa leitura, a gente consegue compreender, ou a gente consegue, uma palavra bonita, a gente consegue inferir, tá? Ou seja, eu leio um gráfico como esse, isso aqui é um cladograma, tá? E eu consigo interpretar, tá? Então, inferir é isso. Afirmar algo a partir de uma interpretação. Então, analisando esse gráfico aqui, eu estou observando o seguinte, tá? Que lá naquele primeiro nó ali que eu estou observando, eu separo o grupo da bactéria dos outros dois grupos. Então, de um lado, eu tenho um grupo das bactérias e do grupo das árqueas e das eucárias. O que eu consigo inferir com isso? Que o grupo eucária e árquea são muito mais parecidos do que o grupo das bactérias. Você sabe o que levou a essa conclusão? Uma característica molecular. Geneticamente, o grupo das bactérias é mais próximo do que das árqueas e das eucárias. Acontece que, morfologicamente, bactéria e árquea apresentam células procariontes. Eu vou riscar agora, ó, o grupinho das árqueas. Tanto as bactérias como as árqueas apresentam células
morfologicamente similares. Observa, galera, que evolutivamente, filogeneticamente, molecularmente, a árquea é mais perto, é mais parecido com o grupo eucária do que com o grupo bactéria. Porém, morfologicamente, elas são parecidas porque apresentam células procariontes. O grupo que ficou de fora ali, ó, é o chamado grupo eucária. E eles são marcados por quê? Porque eles apresentam células eucarióticas, por isso que eles recebem esse nome. Grupo das células eucarióticas, eucária. Todo mundo que está dentro desse grupinho aqui apresenta célula eucariótica. Quem são eles? A gente tem grupos de animais, fungos, plantas, protozoários, algas, todos esses representantes aqui, ó, quem são aqui, ó, ciliados, flagelados, tricomonadidas, são grupos de protozoários, tá? Microsporida, diplomonadida, são grupos de algas, certo? Então a gente tem essas variações, tá? Muito que a gente traz para vocês, a gente traz uma perspectiva didática, tá? Da fala, tá bom? Mas basicamente são isso. Todos os representantes do grupo, do grande domínio eucária, apresentam célula eucariótica, certo? E que célula eucariótica é essa, galera? Vou botar aqui. Tá aqui, ó. Isso é uma célula eucariótica, ou célula eucarionte. A célula que tem núcleo organizado. A carioteca é o envoltório nuclear. É isso que separa todos esses grupos morfologicamente. Mas observa que nem só a morfologia conta. A árquea não tem célula eucariótica, tem célula que é procariótica. E ainda assim, geneticamente, ela é mais parecida. Professor, quem são os representantes do grupo árquea? Tá? Entram aqui alguns procariontes que vivem em condições extremas. Normalmente os grupos árqueas são extremófilos, tá? Por isso eles são mais derivados. Porque eles têm que sobreviver em condições extremas. Vivem em ambientes muito cheios de metano, que seria tóxico para a maioria dos organismos vivos, em altas temperaturas, então, por exemplo, em fontes termais, em grandes quantidades de sais, como, por exemplo, águas salinizadas, né? Ou, por exemplo, o mar Mediterrâneo, o mar morto, tá? Por exemplo, tá? Então eles vão conseguir sobreviver nessas condições. E no grupo das bactérias, professor, quem é que a gente encontra? A gente encontra bactérias, tá? Seres procariontes que de vida cotidiana pra gente, certo? Que está convivendo conosco, que compõe a nossa microbiota, certo? Que nos ajuda a criar tecnologias importantes para o dia a dia, como, por exemplo, na decomposição de alguns produtos, na modificação do leite em iogurte, tá? Nós vamos ter algumas bactérias que são ligadas a doenças, tá? Também, como doenças como tuberculose, como sífilis, estão dentro do grupo das bactérias. Tá? Temos algumas bactérias que conseguem realizar quimiossíntese ou até fotossíntese dentro do grupo das cianobactérias, certo? Então, eles têm pigmentos, né, fotossintetizantes, por exemplo.
Bom, domínio é um grupo, né? Mas como vocês estão vendo aqui, ó, galera, eu vou voltar aqui. O que a gente tem aqui, ó? Dentro do grupo eucário, eu tô vendo vários grupinhos. Grupo dos animais, grupo das plantas. Tu tá dentro do grupo da planta? Tá? Não, então, tu não faz fotossíntese. Tu é de um grupo diferente, distinto do grupo das plantas, certo? E dentro do grupo dos animais que tu tá presente, tu tá em um grupo também diferente do grupo das borboletas, certo? Tu tá num grupo diferente, tu tá no mesmo grupo de um gato, mas ainda assim tá no grupo diferente, certo? Aí, para isso, a gente tem toda essa estrutura das possíveis classificações. Observa que de cima para baixo, a gente vai classificando, certo? Quanto mais para cima a gente tá, mais genérica é a nossa classificação. Lá em cima a gente tem o domínio. A gente tem 3 grandes domínios para classificação biológica: bactéria, árquea e eucária, certo? Beleza. Dentro dos domínios, a gente tem reinos. Então, dentro do reino eucária, quais são os principais domínios que a gente... Ou, dentro do reino... Desculpa, corrigindo. Dentro do domínio eucária, nós estamos aonde? Professor, nós temos vários reinos, como o reino planta, como o reino animalia, o reino fungi e por aí vai indo, não é isso? Pois bem, a gente, seres humanos, estamos dentro do reino chamado animalia, certo? Nós, seres humanos, somos diferentes, somos parecidos com os gatos, com os cachorros, com as vacas, mas diferentes de grupos como as minhocas, as formigas, as aranhas, porque a gente está dentro de um grupo separado, um filo chamado Chordata. E aí a gente vai indo. Observa que cada grupinho desse aí que a gente tem, a gente vai chamar isso de taxon, tá? Ou um grupo taxonômico. A tendência atual da sistemática é organizar os taxons com base nas relações de parentesco evolutivo. Segundo o evolucionismo, todas as formas de vida são parentes em algum grau, pois necessariamente tiveram algum nível de ancestral comum, certo? Quanto mais a gente vai descendo aqui para esse grupinho aqui, ó, chamado espécie, mais grau de parentesco evolutivo a gente vai ter. Então, ó, aqui nós temos que ter mais ou maior grau de parentesco evolutivo. Certo? Na espécie. E aqui, ó, eu vou ter menos grau de parentesco evolutivo. Quanto mais próximo do domínio é a minha classificação, menor é meu parentesco evolutivo, mas eu ainda apresento, se eu estou dentro do mesmo grupo, eu ainda apresento parentesco evolutivo. Se eu estou num grupo mais próximo da espécie, maior parentesco evolutivo eu vou ter com aquele grupo. Esses grupos aqui, galera, a gente pode memorizar, tá? Com a seguinte frase, tá? A seguinte palavra, tá? Que a gente cria aí, tá? Reficofage, a forma da gente memorizar os grupos taxonômicos importantes que a gente trabalha no ensino médio, tá bom? Só tem eles? Não.
Reficofage é uma palavra só, que sim tem que ser nessa ordem. Então, reficofage é a forma da gente memorizar uma palavra pela sonorização. E aí a gente lembra lá, reino é uma classificação maior, né, com menor parentesco evolutivo do que espécie. Classe, ele é maior ou menor do que família. Filo, ele é maior ou menor do que espécie. A gente precisa ter essa abordagem, tá? Então, aí é uma forma da gente poder memorizar para poder responder algumas questões, caso isso seja presente no teu dia a dia, na tua prova do Enem, por exemplo, tá? Então, é uma técnica da gente poder ir raciocinar se um grupo está mais próximo do que outro. Vai lá. Ré vem de reino, galera. Tá aqui, ó. Ré de reino. Fi de filo. C de classe. O de ordem. Fá, família. G, gênero. E, espécie. Menor parentesco evolutivo, maior parentesco evolutivo, certo? Por isso a ordem importa. Reficofage, você vai repetir algumas vezes, vai memorizar e vai lembrar que Ré vem de reino, Fi vem de filo, C vem de classe, O vem de ordem, F de família, G, gênero, E, espécie. Só tem esses, professor? Não, tem mais, tá? Opa, não coloquei aqui na imagem, mas a gente tem possíveis maiores ou menores dentro de cada grupo. Por exemplo, a gente tem tribos, que são grupo inferior a gênero, mas superior à espécie. Nós temos subfamílias, que é um grupo taxonômico maior do que gênero, mas inferior à família. Assim como a gente vai ter superclasses, que é superior à própria classe. E isso vai variando de grupos para grupos dentro dessa perspectiva evolucionista, certo? A gente tem classificações ainda abaixo de espécies, como, por exemplo, as chamadas subespécies. Essa imagem aí ajuda a gente a entender um pouquinho dessa classificação. Tá lá, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, certo? Beleza? E aí a gente vai conseguir entender que o ser humano vai estar encaixado em alguns desses grupos. Observa lá, ó, aí no caso mudou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Mais genérico aqui para vocês, ou com menos grau de parentesco, está do lado do domínio. Domínio eucária, eucária inclui plantas, fungos, protozoários, algas, inclui todos os animais. Domínio tem o maior número de variabilidades. Por quê? Porque eu não preciso de tanto grau de parentesco assim. Todo mundo que tem célula eucariótica, a gente inclui dentro do domínio eucário. Então, eu tenho maior variabilidade. Nós estamos dentro desse grupo, junto com plantas, galera. Beleza? Dentro do grupo do reino, aí a gente diminui. Opa, não, pera lá. Não é todo mundo que vai entrar aqui agora, não. Planta, por exemplo, tem nada a ver com a gente. Planta faz fotossíntese, certo? O que tem a ver com o nosso grupo? As células são diferentes. Tem célula eucariótica, beleza, mas não tem parede celular. A gente não tem parede celular. A gente faz outras atividades. Não, pronto. Separa o grupo chamado grupo do reino dos animais. Seres heterótrofos, de vida livre, certo? Por aí vai indo. Certo? Como eu disse para vocês, reino animal. Como eu disse para vocês, o grupo dos animais se divide. Por exemplo, no grupo que é chamado de vertebrados, não vertebrados. Nós temos vértebras, tá? O grupo que tem vértebra, tá? Até que tem, tá? Dentro do grupo Chordata tem um grupo que tem só dos vértebras, tá? Mas a gente tem aí, ó, a perspectiva do filo, tá?
Cordata, que são todos os animais que, durante o desenvolvimento embrionário, apresentam notocorda. Essa notocorda aqui vai ser importante para a construção do chamado sistema nervoso central, certo? Essa tal de notocorda aqui só apresenta notocorda. Só apresenta durante o desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário. Por isso a gente utiliza, eu já expliquei para vocês em outras aulas, que o desenvolvimento embrionário é importante para o processo de evolução. Eu comparo o desenvolvimento embrionário. Eu comparei com vocês em outras aulas o desenvolvimento embrionário de galinha com de um mamífero, por exemplo. Mas é uma ave, professor. Dá para comparar? Dá, porque eles apresentam aí a notocorda. Então chega um desenvolvimento embrionário que praticamente todos os do reino animal são parecidos. E aí até chegar a um determinado ponto em que a gente não é mais parecido, tão parecido assim. Certo? Durante o desenvolvimento, você vai conseguindo acompanhar o desenvolvimento do embrião de um bebê que nasceu no útero, de uma galinha que nasce ali no ovo, certo? Por mais que sejam estruturas diferentes, eles vão ser parecidos ali. Essa notocorda aqui vai ser importantíssima. Para quê? Para a formação do sistema nervoso central. É só, borracha. A notocorda, cadê o amarelo? A notocorda, galera, ela não é o sistema nervoso central, mas ela vai ser importante para a estruturação dele. E aí todos não, mas boa parte dos organismos dentro do grupo dos cordatos são marcados por apresentar vértebras. São todos? Não, não são todos, tá? Mas boa parte deles apresentam vértebra. Tu pega um gatinho, tem vértebra? Tem. Uma galinha tem vértebra? Também tem. O morcego tem vértebra? Também tem. O ser humano tem vértebra? Também tem. Então temos um padrão ali. A cobra tem? Também tem. Então todo mundo vai se encaixando aqui dentro, tá? Mas o que marca não são as vértebras em si, tá? São o grupo, essa tal chamada notocorda. De fato, a gente vai ter um grupo que não vai de cordatas, que não vai apresentar vértebras, tá? E eles ficam separadinhos em outro grupo, tá? Professor, por que a gente não bota o grupo dos vertebrados? Por conta da necessidade de haver um padrão filogenético, um padrão de origem evolutiva. A gente vai chamar isso de padrão de um grupo monofilético. Eu precisar que todos os representantes dele tenham um ancestral comum, certo? Um grupo monofilético é um grupo que todos têm um ancestral comum, certo? Beleza? Mono, uma origem, tá? Então, de fato, todo mundo precisa ter a mesma origem. Dentro do grupo dos cordatas, a gente vai ter uma classe chamada classe mamália, certo? A classe mamália são dos indivíduos mamíferos. Aí a gente vai diferenciar o ser humano de uma galinha, por exemplo. Que é diferente? Porque a gente nasceu no ovo, porque a galinha nasceu no ovo, só por isso? Não. Mas porque nós somos indivíduos que desenvolvemos as glândulas mamárias e serve de alimento para esse grupo. Certo? Dentro do grupo dos mamários separam-se alguns grupos marsupiais, carnívoros e assim por diante. Tá lá. Ordem carnívora. São animais essencialmente carnívoros. Tá lá, o felino. Tá dentro. O gato da tua casa é um carnívoro nato. Sabia que ele é um carnívoro? Mas, professor, ele come os matinhos. De fato. Não é porque o cara é carnívoro que ele vai só se alimentar de carne, mas ele é essencialmente carnívoro. Tá? Então, a principal fonte de alimento dele é uma fonte proteica. Tá? Tem a ver com a fisiologia do próprio corpo. Tá? Então, tu vai ver lá aquele teu gatinho caçando um rato, caçando um gafanhoto, caçando uma barata.
tá? Porque ele está junto de grupos como eles. Entram aí também, por exemplo, os cães, os cachorros, tá? Lobos. Entram muitos primatas, tá? O grupo dos primatas está aí também, certo? Beleza? Dentro da ordem, existem várias famílias, tá lá. Família Ursay. Gênero, ursos e o urso americano, porque tem vários tipos de urso, tá? Aí vai ter o gênero urso, vai ter o urso polar, vai ter o urso marrom ou pardo, vai ter o urso preto. Cada um deles são espécies diferentes, não são apenas pelagens diferentes, mas são grupos taxonômicos distintos. A gente vai entender um pouquinho na aula de hoje o porquê, até que momento a gente sabe que é uma espécie ou não. Bora praticar? Bora praticar, bora praticar. Eu quero ver aqui todo mundo participando. Exercício 1. Dois animais, A e B, pertencem a diferentes famílias de uma mesma ordem. Dois outros animais, C e D, pertencem a ordens diferentes de uma mesma classe. Espera-se encontrar maior quantidade de semelhança entre quais animais? A e B ou entre os animais C e D? Quero justificativa. Vamos dar um minutinho para eles responderem, galera. E aí, turma? Qual a proximidade que a gente vai ter entre esses grupos? É maior entre A e B ou entre C e D? Galera, ele me dá essa perspectiva aqui, para responder essa pergunta. Eu tenho que entender o seguinte, ó, que esses grupos estão classificados em algum nível taxonômico. Olha lá, A e B pertencem a uma mesma ordem. Isso é importante. Olha lá que ordem também é repetida lá no C e D. C e D, eles pertencem a ordens diferentes. O que é que eu preciso saber? É qual o grau de parentesco é maior. Como é que a gente relembra disso, professor? Ah, professor, eu tenho que relembrar daquela palavrinha lá, ó, para lembrar, saber quem é o grupo que está maior, certo? Quem é o grupo que tem maior proximidade com espécie, ou seja, que tem o maior, o que eu quero? Eu quero grupo que tenha maior quantidade de semelhança, ou seja, eu tenho que ter maior parentesco evolutivo, tá? Aí é só responder eu te lembrando lá do ré,
Fi. Có. Fa. Gi. Tá lá, reficofage. Quanto mais próximo de espécie, maior o parentesco evolutivo. Não é isso que a gente tá pegando aqui agora? Quanto mais próxima a espécie... Cadê o preto aqui? Pronto. Maior parentesco evolutivo. Quanto mais próximo do reino, menor parentesco evolutivo. Quanto mais próxima a espécie, maior a quantidade de semelhanças entre esses animais. Quanto mais perto do reino, menor essa quantidade de semelhanças existentes. Tendo essa perspectiva, fácil responder, né? A e B tá dentro da mesma ordem, mas em famílias diferentes. Você está observando que esse ordem é a letra O da palavra reficofage, certo? Enquanto C e D estão em ordens diferentes, mas dentro de a mesma classe. Observa que C e D está dentro de um grupo taxonômico mais próximo do reino, enquanto A e B está dentro do mesmo grupo, mais de ordem, que é mais perto de espécie. Ou seja, a gente espera encontrar maior grupo, maior similaridade taxonômica com quem? Com os indivíduos A e B. Tá aqui a resolução. Ó, família, ordem, classe. Classe é um grupo taxonômico maior. Dentro dela, ordem. Dentro de ordem, família. Classe é uma categoria taxonômica mais abrangente do que ordem. Assim, animais A e B pertencem à mesma ordem, apresentam mais semelhanças entre si do que os animais C e D, que pertencem à mesma classe. Resposta dada e justificada. Beleza? Queridos, vamos dar um break agora no primeiro tempo. A gente volta em instantes no segundo tempo.